Olá pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rogério Mazzini, professor de História, Sociologia. Leciono em duas escolas públicas aqui na capital de São Paulo. Uma escola do estado, outra da prefeitura. Sou um cara apaixonado por teologia também. E hoje nós iremos falar, não temas específicos do currículo dos nossos alunos, mas algo que acaba servindo para todos, que envolve ciências humanas em geral, que envolve a vida. Hoje nós iremos falar sobre ações e reações. Tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, elas trazem sempre consequências. Toda ação promove uma reação. Resultados. Esses resultados podem ser positivos ou negativos, de acordo às nossas decisões, às nossas ações. E durante algum tempo eu sofri muito quando a gente sai da faculdade, o professor, ele, pelo menos eu, quando eu fiz história, antes de fazer ciências sociais, eu saí com sangue no zóio, com a faca nos dentes. Eu vou mudar o mundo. E eu percebi que eu não posso mudar o mundo sozinho. Não é que a gente não possa mudar o mundo. Nós podemos mudar o mundo, sim. Mas não sozinho. Uma andorinha só não faz verão. E eu me cobrava muito. E quando as coisas não saíam do jeito que eu queria, eu ficava me vitimizando. Eu ficava colocando culpa em alguém, procurando sempre um bode expiatório para justificar o meu erro, o meu fracasso, ou até as várias tentativas de fazer coisas boas e não conseguir por causa, eu sempre tinha um por causa de alguém. Eu tentava fazer o melhor, mas não conseguia, ou não saía do jeito que eu queria por causa de alguém. E a partir disso eu ficava me vitimizando, sempre procurando um bode expiatório. Eu não consegui porque fulano, beltrano, ciclano me atrapalhou, ou fez isso, ou fez aquilo. Eu estou nervoso porque tal pessoa me fez isso e aquilo. Eu estou triste porque tal pessoa me produziu tal sentimento, porque fez isso e aquilo. Então, sempre me vitimizando. Daí, dentro da psicologia, dentro da psicanálise, eu comecei a entender algumas coisas fantásticas. Se você quiser viver melhor e não surtar a ponto de bater as botas
você precisa entender uma coisa. Você é o autor da sua própria vida. Eu sempre repito isso nas aulas de história. Principalmente no começo do ano, quando eu trabalho o conceito de história. Se história é toda ação humana no tempo e no espaço, todo ser humano ele é o autor da sua própria história. A grande questão é que história você está escrevendo. Você está escrevendo um livro de aventuras, um romance, um livro de ação ou um livro de terror? Você é o autor. Nós somos autores da nossa própria história. E dentro da psicanálise eu comecei a perceber, eu entendi com muito custo. Você quer ser objeto ou sujeito? O objeto, você vai ficar sempre se vitimizando, sendo sempre a vítima, sempre colocando a culpa em alguém. E se você for o sujeito, você vai assumir as suas ações e as consequências delas. Quando você assume a responsabilidade dos seus próprios atos, a situação muda de figura. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiquei... Nossa, me estragou o dia. Aquela pessoa me estragou o dia, me tirou do sério. Nossa, estou me sentindo mal. Aquela pessoa fez isso, isso, isso e aquilo. Daí eu estou sendo objeto. Eu tenho que ser sujeito. Quem é aquela pessoa, seja A, B, C ou D? Quem é aquela pessoa para você entregar poderes a ela que não existiam? Você está dando poderes a terceiros de acabar com o seu dia, de acabar com a sua semana. Que é isso? Você é sujeito ou você é o objeto? Aquela pessoa, seja um parente, seja da empresa que você trabalha, seja um vizinho, seja um ex ou uma ex, seja um parente distante ou próximo, seja alguém que você está fazendo um negócio, seja lá quem for, ela só vai ter o poder de estragar o seu dia, de fazer uma bagunça no seu psicológico, no seu emocional, se você der este poder a ela. Se você der poder, aquelas pessoas, eu costumo sempre dar o exemplo do trânsito, né? Eu não gosto de dirigir em São Paulo. Eu gosto de dirigir, mas São Paulo está se tornando assim um trânsito caótico, insuportável. Eu dirijo porque é necessário. Daí vamos supor, o cara me dá uma fechada e eu fico nervoso porque daí ele me deu uma fechada, quase que eu bati o carro e daí em seguida fechou o farol, eu estou atrasado e daí pronto, acabou o meu dia porque aquele cara fez lambança no trânsito e afetou a mim.
quem é aquele cara para ter poderes sobre o meu emocional, sobre o meu psicológico? Ele não é nada. Eu é que dei poderes a ele. Tá dando para entender? A tua sogra, ou teu sogro, tua mulher, ou teu marido, ou teu filho, ou sei lá, o vizinho, o cara no serviço, a colega de trabalho, uma fofoca, uma mentira, uma confusão, sei lá, o que possa, sei lá o que qual é a montagem aí, o script da situação. Você é o sujeito. Você é o autor da sua própria vida. Para de colocar culpa nos outros. Assuma a responsabilidade dos seus atos e das suas emoções. Não foi o cara que me tirou do sério. Eu que deixei ele me tirar do sério. Eu que vacilei por causa de um trânsito, por causa de alguns minutos, por causa de um farol vermelho. Paciência. Você não pode controlar uma cidade. Portanto, você não pode deixar os outros controlarem a sua mente, destruírem o seu psicológico, o seu emocional. Quantas vezes eu sofri com isso? De pessoas destruírem o meu emocional, de eu me sentir um lixo. Fiquei doente. Tomei remédio. Tive que iniciar tratamento. Eu preciso assumir as responsabilidades dos meus atos. Se eu errei, agora eu errei. Eu vou na próxima tentar acertar. Se eu falhei, eu tenho as consequências daquela falha. Não vou ter como fugir delas. Eu vou assumir a responsabilidade e consertar e errar menos. Tentar errar menos a cada dia, mas sem culpa, sem ser super-herói, sem ser a Mulher Maravilha, porque nós não somos. Você faz o melhor que você pode. Mas nós estamos falando de decisões, ações e reações. As nossas ações e as consequências que ela nos traz. Pensa sobre isso. Reflita sobre isso. E você vai se identificar. Eu tenho certeza que você vai se identificar com muita coisa que eu acabei de dizer. Que não deixou de ser uma aula. Por hoje é só. É isso aí. As decisões, ações e reações. As nossas ações e as suas consequências. Reflita sobre isso, pense sobre isso. Exercite. Vai te fazer bem. Por hoje é só. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.